capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. A palavra diz que a seara é grande e poucos ceifeiros. Essa palavra me levou a pensar com os irmãos sobre isso. Nós estamos vendo que o final está se aproximando, não temos muito tempo. Está escrito, Joel falou que haverá um avivamento para o mundo inteiro. Está muito perto. E eu acho que importa cada um de nós pensarmos em estar pronto para ajudar quando chegar esse momento. E vai faltar pessoas para ajudar no trabalho. Não por causa de nós, mas porque Ele vai fazer isso. Eu vou iniciar falando sobre o início da igreja, depois eu quero desenvolver um pouco, para nós também se conscientizar daquilo que nos espera. A Bíblia nos mostra que a igreja nasceu após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ela nasceu publicamente. Eu estava hoje o dia inteiro meditando, pensando nesse valor, o que Deus investiu no ser humano, salvando, dando filho, morrendo, ressuscitando e nos chamou para a salvação. E ao mesmo tempo Ele colocou algo do seu Espírito, da sua vida, dentro de nós. Amados, isso é um privilégio tão grande, é imaginável. Não existe nada com maior valor do que ter uma parte de Deus em nossa vida. Nós não somos apenas seres humanos, temos um físico, mas o que realmente vale é a nossa vida espiritual, aquilo que nós recebemos dele. Às vezes, se a gente não cuida, a gente pensa que falar em língua é apenas falar em língua. Mas é muito mais do que isso, é que o Espírito Santo fala em nossa boca, é Deus falando em nossa boca. Não importa se nós entendemos ou não entendemos, a Bíblia diz que é para nos fortificar, para nós crescer, desenvolver uma vida espiritual, ficarmos fortes. Não só para nós, mas também para ajudar a outros, né? A entender aquilo que nós entendemos. E essa missão cabe a nós todos. Eu quero deixar isso no coração dos irmãos. Como hoje é o culto da família, quando os discípulos iniciaram a pregação do Evangelho, a ligação entre a morte e a ressurreição é o nascimento da igreja. Não tem maior privilégio do que nós falar com alguém que ele não sabe onde ele vai passar a eternidade, ele nem sabe que há uma eternidade. Ele nem maioria não sabe que existe uma perdição eterna. Mas quando nós pregamos, essa pessoa entende a palavra, aceita o Evangelho, e ele passa a ser uma criatura de Deus. Temos uma irmã conosco hoje que está de anos, e para mim ficou tão vivo, mandei uma palavra para ela, e me veio no coração do valor que nesse ano
ele entendeu a salvação. Então é aniversário duplo de alguém que não entendia que existia vida eterna. Imagina hoje ter aniversário e saber que agora você, além de tudo, é eterno. Você vai viver eternamente. Eu vi um homem, no testemunho ficou 44 horas. Ele morreu, morte cerebral, todos os aparelhos mostrando. Não enterraram ele, porque não desligaram os aparelhos por causa da esposa. Ele foi levado ao céu. E ele diz que ele falou com Jesus de uma maneira tão amigável. E Jesus falou com eles: eu quero te dizer algo. A igreja não entende. E quando vierem para cá, aí o povo vai viver. Aqui se vive. Eu vou te mostrar onde sai a fonte da comida. Começou a mostrar tudo, algumas coisas que a gente nem pensa. Dizer que não é só comida. Aqui tem esporte. Aqui tem de tudo. Gente, nós não podemos imaginar o que vai ser a eternidade. Eu até brinquei com o irmão. Eu disse: eu quero jogar uma pelada lá no céu. Gostar muito de futebol, né? Tá aí, ele disse: nós vamos fazer um time. Ele disse: não, senhor, eu quero jogar contra ti, eu quero medir a tua força. Amados, é tão bom. Gente, não existe nada mais lindo do que saber que nós somos salvos. Mas a minha preocupação é que são tantos que não entendem, e muitos deles, a maioria, ou todos, dependem de nós. E os apóstolos, cheios do Espírito Santo, iniciaram essa igreja. No primeiro dia, 3.000 pessoas. E aquilo que aconteceu aqui hoje à noite, amados, eu creio que não vai demorar muito. Os nossos cultos vai ser o mínimo isso aí. Vai ser o mínimo. Amados, isso vai ser o mínimo. E nós fizemos, nós todos, pensar nisso e se preparar para esse momento, né? E o propósito da igreja, desde o início, foi levar essa mensagem de salvação a todas as pessoas do mundo que eu tenho lido. E o privilégio, a igreja, ela não é nossa, Jesus é o dono, mas nós somos o corpo. E Ele confiou esse trabalho a nós. Eu estava pensando, cada um de nós, todos têm uma qualidade para um trabalho, pedreiro, seja um chufeiro, seja o que for. Se ele tem essa qualidade, ele vai desempenhar bem aquilo que ele sabe fazer. Ruim é fazer o que a gente tem que fazer e não sabe fazer. É horrível. Você tem que fazer algo que tu não sabe fazer. Mas o Papai do Céu é tão maravilhoso que Ele criou a igreja dele. E Jesus, antes de partir, Ele já disse que Ele vai, mas que Ele vai repartir entre os homens qualidades. Vai dar dons para os homens. E sobre isso eu quero trazer para os irmãos. Quero tratar um pouco dessa oportunidade para nós, seres humanos, aquela responsabilidade que pesa sobre nós. Nós temos uma responsabilidade pelo fato de ter sido salvos. Nós temos certeza de que vamos morar no céu, mas importa também que alguém que é nosso amigo, a gente falar para ele também venha entender. Não é justo nós termos uma eternidade e não transmitir para alguém. Temos que falar. Temos que dizer isso para alguém. Diz assim: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Amados, nós temos Deus morando em nós. Para mim foi, quando eu vi o Evangelho, o que para mim chamou atenção. Quando o irmão pregou para mim,
não foi ele, mas foi uma outra pessoa. Ele disse que a pessoa, quando se converte, quando entende a palavra, Deus batiza ele com o Espírito Santo, ao mesmo tempo ele lhe dá uma língua para falar que ninguém ensinou. Quando eu ouvi isso, eu disse, Deus repartia alguma coisa com o ser humano, uma prova que ele está na vida de um homem. Não, mas isso eu quero. Se Deus dá prova de que ele é real, porque eu só tinha ouvido falar, mas agora tem uma prova que ele está na minha vida. Eu orei, o irmão, nós estávamos sentados juntos, ele orou comigo, na minha casa, e quando ele orou, ele falou em língua. E eu também, na minha inocência, não sei como, mas me veio línguas na minha mente. E o baixinho também falei língua com ele. Não falei para ele ouvir. Mas no outro dia, eu estava na empresa trabalhando, eu ainda estava fumando o dia inteiro. Eu falei para um irmão que trabalhava comigo, eu disse, eu também recebi as línguas que vocês falam. Ele me olhou e disse, puxa, o cara fuma. E o camarada fala língua, ele não acreditou. Mas naquele dia, eu fumei o último cigarro. Comprei a última carteira. E naquele tempo, tinha um cigarinho bem ruim. O nome era Tu Fuma. Eu comprei uma carteirinha, levei para casa, botei em cima do pidé da cama. Deixei ali. Não tinha outro? Aí tem que ser o Tu Fuma. Amados, faz 51 anos que alguém fuma, mas eu não fumo mais. Né? Amados, a Bíblia diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Além do Espírito, o Papai do Céu, amados, quer nos dar dons. Ele nos capacita, Ele nos dá uma profissão para fazer a obra dEle. Ele nos dá algo que nos ajuda as coisas a acontecer. Mas isso é lindo demais. Não sei, tinha uma senhora aqui, quarta-feira à noite. Ela disse que ela tinha úlceras. Ela falou comigo aí. 40 anos, não sei se ela está aí. Se ela está aí, por favor, fique em pé. Essa senhora está aqui. Não sei, talvez não esteja, acho que ela não é cristã. Mas ela disse que ele tinha úlcera nas pernas, 40 anos. Que o médico disse, muitos médicos, a senhora nunca vai ficar curada, não vai ter solução, não tem mais o que fazer. Mas a Janinha orou por mim, eu estou liberto. 40 anos, minha gente. Isso acontece aqui dentro. Por isso, meus amados, é tão importante de nós olhar para as pessoas lá fora e o poder de Deus não é por causa de mim, não é por causa do Anderson, não é por causa de qualquer outro, qualquer pessoa, ou com mais cultura, não é por isso. Mas são aquelas pessoas que realmente entregam a sua vida, que se rendem para o Espírito, que começam a buscar a Deus, e Deus vai falar através da boca deles. Eles apenas oram e Deus começa a curar. Gente, é maravilhoso demais ter uma oportunidade dada por Deus para a nossa vida. Amado, vai ser lindo demais nós chegar lá e ter feito pelo menos alguma coisa, né? E ele diz, está escrito, que nos é para procurar os melhores dons para a nossa vida. Olha só como a palavra tinha uma outra senhora veio falar comigo aqui. Não me lembro, mas também são muitos anos, mais que 30, eu acho. Que ela falou que ela veio pedir perdão. Pastor, eu quero te pedir perdão. Eu disse, por quê? Nem conheço a senhora, nunca briguei com a senhora. E tu quer pedir perdão? Sim, ela disse. Faz muito, eu não quero dizer que foi 40, mas eu acho que ela falou que era 40 anos. Eu tinha 2 filhos, eu estava no culto, e no final o Senhor pediu para nós entregar nossos filhos para Deus cuidar deles. E eu disse, não, Senhor, eu não vou entregar meus filhos. Não vou entregar. Não.
Eu fui para casa, tive um sonho de noite, e os meus 2 filhos tiveram morte e faleceram no meu sonho, e foi terrível. Passou os anos, mais 2 filhos. Talvez até esteja aqui essa mulher. Se você está, por favor, te manifesta, fique em pé. Não está? Está lá ela. Foi isso? Ela é testemunha disso? Tu quer falar mesmo? Então vem aqui. Diz a palavra, mas procurai com zelo os melhores dons, para poder, em outras palavras, ajudar a obra do Senhor. Obrigado que você veio, Guria. Receba isso, tá? Vou pegar o microfone ali para você. Só um pouquinho. Sabe por que eu estou convidando ela? Eu quero que a igreja ajude ela depois a orar, para que venha inverter o que ela está sentindo. Para mim, na hora, me veio no coração. E Deus vai mudar a tua... Pode falar. Amém. Paz do Senhor, igreja. Eu nasci em família evangélica e sempre, às vezes errando, mas sempre tentando buscar Deus. E em 2008, num domingo à noite, na Igreja Velha, o pastor Olavo fez um culto diferente. Talvez alguns aqui vão lembrar. Era para a gente entregar os nossos filhos a Deus, mas entregar de uma forma que a gente ia sentir realmente como se a gente estivesse perdendo eles. O pastor disse que muita gente ia sentir dores de parto ali naquela noite entregando. Eu não murmurei, mas eu tenho 4 filhos, todos eles de parto natural, e eu sei a dor do parto. E eu pensei para mim, Deus, eu amo tanto eles, como que eu vou me sentindo para casa sem eles? E eu não consegui fazer essa entrega que o pastor falou. À noite eu fui dormir e eu tive um pesadelo horrível, porque o meu filho mais velho, o Robson, eu via ele encolhidinho, numa cama suja, num colchão sujo, e ele me pedia ajuda, e eu dizia, filho, eu não consigo te ajudar, eu não posso te ajudar, mas eu queria ajudar ele, e eu não conseguia. E o meu filho morreu naquele pesadelo. Depois, o meu outro filho, a mesma coisa, eu não consegui fazer. E quando o meu segundo filho morreu, no pesadelo eu entendi que eu não tinha entregue como o pastor tinha dito para nós entregar. Aí, quando o meu terceiro filho, ele estava morrendo, mas ele estava subindo. E a mãozinha dele para baixo, assim. A mãozinha dele assim e a minha assim. E eu dizia para ele, vai, filho, vai com Deus. Logo nós vamos se encontrar. Esse foi o terceiro filho. Então, nesse pesadelo, eu perdi 3 filhos. 2 eu perdi, e 1 eu não perdi, porque ele, foi aos céus. E o 4º filho eu consegui criar. Na quarta-feira, eu vim aqui pedir perdão para o pastor, porque isso é uma coisa que eu tinha esquecido, mas isso começou a me incomodar, e eu comecei a lembrar. E na quarta eu disse, se o pastor sair do púlpito para vir orar, hoje eu vou pedir perdão para ele. E eu fiz isso. E eu creio que, a partir disso, vai mudar, a vida deles vai mudar. Porque hoje o Robson é um ótimo menino, ele é trabalhador, ele é esforçado,
mas parece que ele está perdido, ele não se encontra. Ele serviu o exército, depois que ele saiu do exército, ele não se encontra. E ele fuma, em média, umas 3 carteiras de cigarro por dia. Toda noite ele, né, toma um pet de vinho. Isso tem trazido discórdia entre ele e a esposa. E eu sinto assim que ele está perdido. Ele se sente perdido, né? O Mateus, irmãos, eu creio que muitos aqui devem ter lido. Faz mais ou menos 3 semanas, indo para a 4ª semana, que o meu filho Mateus foi preso. Esse é o 2º filho. Hoje ele está preso. Mas eu creio que, se Deus permitiu assim, Deus vai fazer a obra na vida dele. E os meus outros 2 filhos, então, graças a Deus, são militares, são pais de família, vão à igreja, sabe? É diferente. E eu sinto nisso assim, ó, que realmente, irmãos, a gente precisa entregar os nossos filhos para Deus e que Deus faça deles o que Deus quiser. Eles não são nossos, Deus só nos emprestou. Eles são de Deus. Amém. Ela me falou que os 2 primeiro depois. Mas eu queria chamar a atenção que os 2 filhos dela que ela entregou depois, hoje estão servindo a Deus, estão legais, os outros 2 não. Mas eu creio que Deus vai, pela atitude dela, Deus vai recuperar. Ela disse que lutou muito, né? Mas tem uma coisa, meus amados, eu queria que ela falasse isso. A palavra é falada. Muitas vezes nós não damos valor, achamos que é qualquer coisa. Está falando a palavra, vai embora, mas não assume. Tiago diz que é para nós realmente praticar a palavra, viver aquilo que ele diz, né? E as coisas vão mudar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se desviar do seu mau caminho, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, para mim isso é a coisa mais linda que tem. Não importa, nós não precisamos preocupar o que Deus precisa fazer por nós, mas se nós fizermos a nossa parte, nós realmente se colocar, é um tempo que nós temos que nos colocar diante de Deus, orar, buscar, abandonar o que não está correto, porque se nós perder a oportunidade da vida eterna, a gente vai ser a coisa mais triste. Se alguém ficar para a grande tribulação, se não consegue viver agora fielmente, como que vai depois se salvar quando a tribulação chegar? Ele tem que entregar a vida para se salvar. Então vamos fazer isso agora, né? Ele disse agora os olhos dele estão abertos, seus olhos atentos e os ouvidos à oração do cristão que ele faz. Ele diz nesse lugar, amados, Deus não está aqui por causa desse prédio, mas Ele está aqui por causa das pessoas que estão aqui. Mas Ele escolhe porque quantos milagres não acontecem quando a igreja está unida, está junto, todos buscam junto, todos se envolvem, como nem no começo do culto, que coisa linda quando a igreja vira um coral. Uma glória vem sobre cada coração e todo mundo busca junto. Mas eu creio que não fica demônio, não fica nada. Porque o céu age, o céu faz, né? Porque ele disse também mais isso para Salomão. Pois agora escolhi e consagrei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Amados, nós não temos numa igreja só por acaso um prédio. Nós estamos num lugar onde Deus nos mandou fazer. E nós fizemos como Ele disse que era para fazer, nós fizemos. Então, nós temos todo motivo
de glorificar a Deus e crer. Quando nós nos reunimos, Ele está aqui. Nós, todo mundo se reunir, quando tem alguém doente, nós vamos orar depois por essa senhora. Vamos realmente todo mundo nos agarrar, porque não depende só de mim, não depende só de um. É todos que fazem o trabalho. E se nós se unir, eu tenho certeza que vai acontecer, é isso que precisa, né? E eu me lembrei, tenho 5 ministérios, Papai do Céu dá, Senhor, um apóstolo, Ele dá um profeta, Ele dá um pastor, Ele dá evangelista. Gente, ele dá dons para a sua igreja, mas é preciso alguém começar a buscar, alguém se colocar para ter alguma coisa. A Bíblia diz que é para buscar, procurar. Como é que eu procuro? Eu vou orar, eu vou consagrar, eu vou buscar. Vou ver se eu... Porque aqui dentro tem um desejo. Amados, eu me converti, eu não sou ninguém. Mas uma coisa eu tinha no meu coração. Eu quero fazer alguma coisa, alguém tem que fazer, eu sabia que eu tinha que fazer. Nós não tínhamos igreja. Temos hoje um irmão aqui que foi meu companheiro, o tio dele foi meu companheiro, pastor Adílio Rodrigues. O irmão dele, o Adílio, vieram de Porto Alegre, uma Kombi de gente para nos ajudar a construir a igreja. Ainda vi uma foto, foi quarta-feira à noite, uma foto desse irmão, que nos ajudou aqui nos anos 80 a construir a igreja, hoje mora em São Paulo. É tão lindo alguém que se envolve, alguém que faz, alguém que busca. Amados, mas Deus precisa de nós, Ele precisa de cada um de nós. Não é só eu. Irmão, você que está sentado no banco, eu não sei o que fazer. Irmão, mas você sabe orar, você sabe pedir para que Deus faça. Deus vai te levantar. Eu não tinha o que fazer, eu não sabia nada. Eu comecei a orar. Eu fiquei sabendo, através de irmãos, que quem queria realmente servir a Deus tinha que orar. Eu comecei a orar. Era de madrugada, quando eu tinha uma folga, ia orar e ia buscar. Sabe o que me aconteceu? O pastor chegou, tu tem que construir igreja. Era o mínimo que você não queria fazer, mas eu tive que fazer. O importa, amado, que Deus se dá uma tarefa, eu tenho certeza, uma das tarefas que todos nós temos, todos nós sabemos orar. Se você tirar um tempinho de oração todo dia, isso vai aumentar, de repente você sente prazer, você sente alegria de orar. Não é mais algo que tu te sente forçado, ninguém te obriga. Mas se você quer algo a mais, você tem que orar. Daí tem os 5 ministérios. Amados Deus, a Bíblia diz claramente que Ele dá conhecimento, Ele dá sabedoria, Ele dá o dom da fé, Ele dá cura, Ele dá maravilha, Ele dá dom de discernimento, Ele dá línguas, Ele dá interpretação de língua, Ele dá profecia. Amados, tem tanta coisa que Deus quer nós homens, quer usar a nós. São muitos os dons que Ele quer dar para a igreja. Mas alguém tem que começar a procurar e tem que querer. Tem que ter fome. Tem que ter sede aqui dentro para ter algo de Deus. Se não tiver, se não buscar, não vai acontecer nada. Tem que ter desejo de fazer alguma coisa. Eu me preocupo um pouquinho, meus queridos. Anderson falou, no último culto, falou dos 3 que receberam dons. Ele falou dos 2, de 5. Outro era 3, outro 1, né? Amados, ele não falou daquele que ganha 1. Eu sei que ele é muito amoroso, eu acho que ele não queria falar o que estava escrito. Mas está escrito que aquele que recebeu 1, Papai do Céu disse através do seu Filho, quem negligencia, recebeu 1 e enterrou, e aquele que não tem, que não faz, até o que ele tem lhe será tirado. Até o que tem lhe será tirado. E ali nasce a pior palavra da Bíblia, a pior frase que um ser humano pode ouvir. Ele diz mais, ele diz aquele que não produziu nada, que não fez nada, que não multiplicou,
ele será lançado no inferno, onde queima fogo. Para quem ele está dizendo isso? É alguém que recebeu algo e não colocou em prática. Amados, se tem um talento que todos receberam, é de orar, de interceder, de buscar. E Deus vai dar um talentinho, Deus vai dar alguma coisa para você fazer. Se você só ora, não tem problema. Fica toda a vida orando. Eu creio que a coisa mais linda, a melhor que existe no ser humano é alguém que ora e alguém que busca a Deus. Eu não quero ser esse servo inútil que não fez nada. Eu quero, pelo menos... Eu cheguei a um ponto, foi tão difícil, eu me senti tão inútil, que eu cheguei a pedir, senhor, papai, disse, eu espero. Não sei, mas quem sabe tem um talento para aquele que tentou e não conseguiu. Quem sabe tu dá um prêmiozinho, né? Eu seria um candidato. Amados, mas é possível nós fazer alguma coisa. Vamos mudar de atitude, vamos mudar a nossa maneira de pensar. Vamos tentar servir o Senhor, que nós vamos investir aqui. Amados, isso é eterno, isso vai ficar. O que nós tivermos aqui, tudo vai ficar. Mas o que nós investirmos no seu reino, seja oração, seja tirar um dia de jejum, seja fazer aquilo, falar para um amigo, falar do amor, conquistar alguém, isso vai estar registrado na eternidade, e cada um vai receber o seu galardão, vai receber o seu valor. Que Deus possa nos dar, amados, sabedoria e entendimento da revelação que Paulo disse aos Efésios. Que Deus nos dê sabedoria. Se nós orar, de repente nós entendemos o que nós podemos fazer. Se nós orar, Ele vai nos abrir a porta, Ele vai te dar algo para fazer. Se você começar a tirar tempo, todo dia um tempinho, quando você menos espera, alguma coisa acontece. Amados, eu me sentia, não sei quantos anos, até 81, de 74 a 81, eu me sentia como alguém que faz um trabalho depois do trabalho. Era como se eu fizesse um piscate depois do horário de trabalho. Porque eu saía da fábrica e de noite, primeiro orava e depois comecei a visitar a família. Deus me dava alguém na minha mão para ensinar, para fazer. Tinha os empregados que trabalhavam comigo, pregavam, iam no culto. Gente, eu vi coisas tão bonitas acontecer, apenas falando e orando um pouco, buscando a Deus. Eu me lembro de Elcio Miller, hoje a nora dele, eu vi que ela, acho que quarta da tarde, está aí ela. Aquele senhor era meu empregado, Elcio Miller, nós trabalhávamos juntos. Gente, olha como Deus ama. E eu pregando para ele, porque ele foi num culto, daí diz ele assim, hoje eu vou no último culto, eu não vou mais. Ele disse para mim na fábrica, eu não vou mais. Porque a minha esposa não vai, ela não se entrega, eu estou sozinho, eu vou desistir. Eu tentei falar para ele, não, eu não quero mais. Terminou, hoje é o último culto. Foi na minha casa, ele foi na minha casa. Quem estava lá? Um grupo de oração. E a minha cunhada, irmã Aradê, quando fizemos o culto, terminou a pregaçãozinha da noite, era esse meu servo. Você resolveu de desistir de me buscar? Você veio aqui e está querendo desistir? Eu tenho uma palavra para ti. Agora que o céu declarou a salvação da tua esposa, tu quer desistir? O que o Delcio fez? Continuou. Poucos dias depois, a esposa dele estava sentada no verão, debaixo de uma árvore, virando o sapato. Veio uma pergunta do céu para ela. Disse para ela, o que tu está esperando? Se teu marido está indo para a igreja, para que tu não vai? Ela se converteu. Amados, eu estou falando de um Deus de relacionamento. Amados, eu estou falando de um Deus que está vivo aqui dentro. Um Deus que está falando atrás de mim. Porque eu estou falando a palavra dele. Amado, você vai falar, ele vai fazer. Você vai orar por alguém, você vai... eu estou orando. Irmãos,
Hoje não orei por um casal, que eu estou orando há 50 anos, o casal. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir, porque eu quero, um ou outro eu quero ganhar. Eu já cortei a 50%, porque ele é terrível. Mas disse Deus, se tu não me dá aquele homem, mas aquela mulher eu quero. Ela vai se converter, porque ela é diferente. Mas Deus pode salvar os dois. Amados, sabe o que eu preguei a primeira vez para ele? Chegar na minha casa, sentar para almoçar. Só que eu tinha um sonho na noite anterior. Eu sonhei que ele estava sentado à mesa, nós estávamos almoçando. Aí a menina disse assim, a minha filha está indo para o colégio, ela não quer estudar, ela tira nota ruim, ela não vai. E eu no sonho, eu disse para ela, mãe, então por que não vai tu? Deixa ela em casa, vai tu estudar. Sonhei isso. Na hora de meio-dia, de repente, ela disse, minha filha não quer estudar, porque não quer ir. Quando eu vi, eu sabia. Amados, assim Deus fala. Ele quer falar contigo coisas bem pequenas. Amados, eu tenho centenas de exemplos disso. Mas sabe como nasce? Na oração. Irmão, não seja negligente, Deus deu a capacidade, além de falar em português ou alemão, a língua que nós falamos aqui, mas Ele te deu o poder para você poder falar em língua. Você fala a língua do céu. Você vai falar coisas que você não sabe o que é, mas você vai falar coisas que Deus vai cumprir, porque Ele vai ordenar na tua boca o que é para acontecer. Amados, vamos colocar em prática o que Deus nos deu. Ele deu uma porção dele que está em nossa vida. Amado, quando você fala em língua, é o céu falando, é Deus falando. Amado, é Deus falando na tua boca, não é tu. Vamos dar lugar àquilo que Deus nos deu. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que vocês possam saber qual é a esperança. Amado, que esperança nós temos? Qual é a nossa maior esperança? Herder 120 anos, 110 anos, 90 anos, ficar rico, comprar os melhores carros. Qual é a esperança? Amado, a minha esperança, eu quero morar no céu. Eu quero chegar lá, eu quero levar mais alguém, eu quero arrastar mais alguém. Mais alguém que não tem salvação, ele possa ouvir, ele se render. Ele diz mais, qual é a esperança da tua vocação? E quais são as riquezas da glória do nosso Deus? Amado, tem tanta riqueza, tem tanta coisa que quer nos dar, mas se nós não estamos prontos para receber, nós não queremos, não se importamos, nós não estamos. Tu não consegue nem dar um pouquinho de flor para uma mulher que tem aniversário se ela não quer. Não quer. Amado, Deus pode te dar o melhor, está preparado o melhor, só que você não está pronto, você não tem condições de receber. Você está com as mãos fechadas, está com as mãos cerradas, mas Deus quer dar. Irmão, por que tu fala essas coisas agora, depois de tanta presença aqui hoje à noite? É a melhor noite. É a melhor noite, porque eu estou te falando isso para nós aumentar aquilo que Deus deu no começo. Sentir a presença de Deus, se alegrar. Amado, isso é festa, isso é bom. Mas nós temos centenas de pessoas lá fora que não têm salvação. Centenas de pessoas, milhares de pessoas que precisam ouvir. Não vai resolver a vida deles nós se alegrar, chorar e gritar. O que vai mudar se nós se acordar, orar por eles e buscar eles. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Estou encerrando. Espírito de revelação e de sabedoria para sabermos qual é o nosso chamado. Amados, eu fui chamado para construir uma igreja. Tudo que eu fiz, fazer minha parte, convidar os irmãos, pedir para eles ajudar a investir,
fazer. Quando a igreja estava pronta, o pastor Ademir e a Ana eram os pastores. Eles foram embora e me deram a igreja para assumir. Eu fiz a minha parte. O meu pastor tinha 7, 8 municípios onde ele era pastor. Aí chegou um pastor que era muito meu amigo, que me ajudou muito. O pastor Intercroa naquele tempo, Dário Stein. Um dia me pegou, me levou lá para um sítio lá no meio do mato, onde se via a cidade. Ele falava, eu vim aqui, nunca tinha pensado. Eu te trouxe aqui porque eu quero te mostrar algo que Deus me falou. Olha para a cidade. Você vai ser o pastor dessa cidade. Nunca sonhei com isso. Pastor Dário, por favor. Esquece. Esquece. Quando chegou o tempo, meu pastor disse, cara, vai embora, tu não presta para nada. Vai embora. Tu é muito ruim. Se tu sair, vai entrar 20, vai ficar melhor. Eu não vi os 20, eu ainda estou aí. O ruim que não presta está aí. E eu quero hoje despertar vocês, meus queridos. Vamos nos unir. Eu estou te convidando para nós se amar. Para nós se unir. Não é por qualidade, não é por cultura. Amados, não é por dinheiro. Amado, ninguém precisa aparecer. Eu queria posição. Não, meu irmão. Posição não dá nada de Deus. Agora, quando você está em Deus, Deus vai te dar posição. Se não se unir, cada um aumentar um pouco aquilo que eu estou hoje pedindo. As coisas podem mudar de uma hora para outra. Essa presença que estava aqui no começo, sabe por que é? Por causa da oração. Aqueles irmãos que oram, os que se unem, estão buscando, Deus vai fazer. Eu fiz questão de falar dessas duas irmãs, para mostrar para vocês, meus amados, o poder de Deus está aqui dentro. Ele pode usar a todos. Ele quer usar a todos. Não importa quem é. Nós temos que fazer a oração da fé pelas pessoas e o resto Ele faz. Eu tenho certeza que Ele vai fazer. Se nós se colocar de coração, abrir agora, vamos cantar de novo, como nós fizemos no começo. Que a mesma coisa acontece de novo. A presença vem, ela nos enche, porque eu creio que Ele vai te dar dons. Eu sei o que é repartir um dom. Outro dia eu estava orando, comecei a falar em língua, nós estamos orando de 3. Eu estava interpretando língua, o Espírito Santo me deu a língua, disse, meu servo, agora tu não vai entender mais, agora eu vou passar o mesmo dom para minha serva. Na mesma hora, a minha mente fechou, a irmã começou a profetizar. Gente, quanto ela me foi útil. Amados, é a coisa mais simples. Se você tem fome e você tem sede, Deus vai te dar dons para você servir ao Senhor. Mas você tem que querer.
Se você começar a buscar, Deus vai te dar sabedoria, entendimento, como disse Paulo, e nós vamos ver grandes coisas acontecer. Se não houver interesse, fica tranquilo que não vai acontecer nada. Mas se alguém tem interesse, vai acontecer. Vamos se colocar em pé? Vamos cantar a mesma música?